Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, nossa aula será de língua portuguesa e produção textual e comentaremos uma parte da habilidade 24 do novo ensino médio, EJA. Quantas vezes você quis contar algo sobre você e não deram atenção? Você quis compartilhar um argumento e falaram que não tinham tempo. Ou ainda, pediram para você que fosse o mais breve possível. Às vezes, essas pessoas não fazem por mal. Não, às vezes. Às vezes estão sem tempo. Mas, caso isso aconteça de alguma forma, precisa ser dito aquilo, temos o direito. Aquilo precisa ser dito, devemos compartilhar nossas angústias, desejos, opiniões e críticas. Fazemos parte de uma sociedade que precisa de ideias novas e vontade de mudança. Nem que para isso precisemos falar menos. Menos, mas com mais teor e conteúdo, com aquilo que fará a diferença. Quando se tem uma opinião ou ideias sobre um determinado assunto, infelizmente são extensas demais para a ocasião em que se quer colocar os pontos de vista, a melhor coisa a se fazer é tentar tirar daquilo o que é mais relevante. Aquilo que se tirasse do texto ou da fala, se perderia todo o sentido. Isso seria o mais importante. Ou seja, fazer um resumo do texto ou da fala. Mas, como que fazemos isso? Para entender melhor, e para começarmos, leia comigo o seguinte trecho da obra de Graciliano Ramos, autor modernista que escreveu Vidas Secas. Examinou o terreiro, viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada. Enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore. Agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou à janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo os tiros e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se. Antes de mais nada, para quem ainda não leu, este romance conta a história de retirantes lá no Nordeste que sofriam com a seca e principalmente com o esquecimento por parte das autoridades. Eles eram tratados, eram quase como bichos, enquanto a cadelinha baleia, era quase como gente. E este capítulo do livro é quando a baleia morre. É um dos capítulos mais tristes da nossa literatura. Bom, agora analisemos um pouco o que há de mais importante que não podemos deixar passar nesse texto.
Em poucas palavras, o que você falaria sobre esse trecho que a gente leu? Exemplo, o dono matou sua cachorra. Veja, no seu resumo, você colocaria então o nome da cachorra, do dono, da mulher, dos meninos que não têm nome, que, assim, você poderia escrever os nomes de todos eles ali e descrever a cena, como aconteceu e onde aconteceu, mas talvez mais sucinto. Veja que, ao responder algumas perguntas, você consegue tirar informações do texto que serão reescritas com suas palavras e informarão o acontecido sem problemas a quem, por um acaso, não tenha lido. Exemplo, o dono matou a cachorra e a família ficou triste. Perceba que escrevendo assim, o texto diminuiria o número de linhas e a informação seria objetiva e concisa. Deve-se prestar atenção ao momento em que se passa o texto e se há alguma fala. Por exemplo, neste outro trecho do mesmo capítulo. Acompanhe comigo na tela. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Aqui, o verbo fechou-se poderia ser trocado por tinha-se fechado. Camarinha poderia ser trocado por onde eles dormiam. Além disso, como há um discurso direto, ou seja, que há uma fala, travessão, dois pontos, no resumo passamos para o discurso indireto e usamos um verbo para dizer que foi dito aquilo. Como assim, professor? Um verbo dicende, para tirar esse discurso direto e colocar o indireto. Por exemplo, nesse caso, e eles perguntaram se mexeriam com a cachorra. Inclusive, a pergunta passou a ser indireta também. Vale lembrar que o uso de sinônimos ajudará a não ficar semelhante com o texto base. Ainda que esta cena seja mais triste, que nos comova, e você com certeza, se tem um animalzinho, já fica triste, né, comovido, na hora do teu texto, nós não podemos dizer que estamos tristes. Ou então, por exemplo, o mínimo, pobre baleia. Ou, infelizmente, ela morreu. Tanto a palavra pobre como infelizmente, isso seria a tua opinião e não do autor. Se você faz isso, acaba mudando o gênero do texto. Importante salientar, para que você possa fazer tudo isso, a leitura e esquematização, lá no começo, é obrigatória. Ler 2 vezes, inclusive, se tiver o texto físico, usar uma caneta ou um marca-texto para pegar as partes importantes e aí mudar para as suas palavras. O gênero textual resumo parte do pressuposto de ser objetivo e sintetizado. Assim, para que ele seja elaborado, se parte do texto base, explorando as principais informações. Vozes dentro do texto, ou seja, alguém que falou, tem o nome dessa pessoa lá, tenha dito algo, enfim. Aqui cabe transformar a fala que está
em ordem direta para ordem direta. Ele falou, tal pessoa afirmou, o estudioso acrescentou. Seguir a ordem dos fatos apresentados no texto é importante. E, mais importante ainda, não copiar nenhuma parte, mas sim mostrar a compreensão que você teve e escrever com suas palavras. Como é um texto feito para falar de outro texto, não cabe ao autor, você, eu que está escrevendo, fazer considerações sobre esse texto. É necessário ser o mais imparcial possível, cuidando desde o vocabulário que usa a sua imparcialidade na hora da escrita. Como é retirado o sumo do texto e descarta-se muita coisa, é importante verificar que o resumo é menor do que o texto original. Senão, não seria um resumo. Usemos este gênero textual em nossa vida, captando aquilo que é bom, que faz a diferença e descartando os excessos. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!